Bom, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Passa atrás aqui, não vê nada. Aguarda mais um pouquinho o pessoal entrar. Tá na hora, mas... Boa noite. Boa noite, pô. Querem gripe? Eu já tenho a minha aqui. Tá muito ruim. Final de semana é para esfriar de novo, né? É muito seco, poluição demais. Cascavel tá bem seco. Só tá demorando para entrar hoje. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Eu não cheguei em casa ainda. Já chego, já ligo o computador daí. Beleza. Bom, pessoal, eu vou iniciar. Ela foi feito lá um compartilhamento lá, uma nova opção lá, quando abre a Meet, já fica gravando, tá? Então já tá gravando. Quando a gente faz lá a tutora compartilhar a agenda, agora tem essa opção que já sai gravando. Já fica gravando no automático. Então, cada semana é uma novidade na Meet. Vamos ver. Se quiser, eu posso parar e voltar depois de novo. Agora já é a primeira vez que está assim, eu deixar assim. Eu vou compartilhar aqui nossa agenda de hoje. Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindos à nossa reunião. Então, iniciamos a reunião 9, né? Aí hoje. E aí, a partir da semana que vem, quem quiser apresentar, já pode apresentar. Eu vou postar lá no grupo uma tabela para vocês colocarem os nomes, né? Aí tem uns dias lá para fazer a apresentação. Lembrando que a apresentação é até a reunião 11, né? Vão ter 2 reuniões aí para apresentação. Semana que vem, uma parte da reunião, e na outra semana, aí a reunião inteira só para apresentações.
Lembrando que a apresentação não que ela seja obrigatória, né, e tal, mas ela vale 10 pontos lá, né? Também é a parte mais importante, compartilhar aqui com o grupo, né, como que foi a implementação, enfim, os resultados, né? Então, importante apresentar, compartilhar, né? Mesmo que às vezes não tiver pronto totalmente o relato, né, vocês podem apresentar. Depois no final ali eu vou mostrar, eu acho que na outra reunião, foi na outra turma que também pediu, tem uns slides lá no final que é para ajudar ali a sistematizar a apresentação, né, para focar nos pontos principais. Então, a reunião de hoje é sobre integração curricular. O lembrete de sempre, né, preferem com as câmeras abertas para a reunião se tornar mais viva, mais interativa, e também para a questão que está no manual do cursista, enfim. Aqui a agenda que eu falei antes, né, chegamos até aqui, então tem mais uma reunião da semana que vem para estratégias de avaliação da produção pedagógica, depois feedback e compartilhamento. Os objetivos da reunião hoje, né? Então, objetivos: habilidade de integração e acolhimento, 10 minutos, nossa experiência, 5 minutos, fundamentando a prática, 20 minutos, e o em ação, 40 minutos. Né? Então, e depois mais 10 para síntese da reunião. Então, essa é a nossa agenda. Estou com uma tosse, de vez em quando vou dar uma tossida aí. Então, aqui, os objetivos de hoje, né? Compreender o conceito de integração curricular, conhecer a proposta de integração curricular que consta no caderno da trilha de geopolítica do segundo trimestre, planejar uma atividade de integração curricular. Então, esse é o objetivo. A habilidade de integração. Então, professor, nessa reunião abordaremos a seguinte habilidade de integração da área de linguagem e suas tecnologias. Levantar e testar hipóteses sobre a organização, o funcionamento e ou os efeitos de sentido de enunciados e discursos materializados nas diversas linguagens, imagens estáticas e em movimento, músicas, linguagens corporais e do movimento, entre outras, situando-se no contexto de um ou mais campos de atuação social e utilizando procedimentos e linguagens adequados à investigação científica. Então, como podemos integrar a habilidade de utilizar recursos criativos de diferentes linguagens? Então, vamos dar uma sequência aqui. Então, aqui é o acolhimento, né? Cursistas, quais frases de ditados populares utilizamos para falar sobre a parceria e integração? Então, abre o microfone ou escreva no chat. Então, o objetivo de hoje é falar sobre integração curricular, ou seja, atividades interdisciplinares, né? Com as áreas mais próximas nossas, né? A história, sociologia, filosofia, mas também, né? Hoje a gente vai falar um pouco. Essas são as mais comuns, né, que a gente consegue se aproximar mais, mas tem outras, né? Dá para relacionar com várias áreas, né? Com matemática, já fiz trabalho. E também, ali hoje a gente vai falar de linguagens e suas tecnologias, né? Como fazer um trabalho integrado em linguagens e suas tecnologias. Pode falar, professor Hélio. Boa noite, professor. Cheguei um pouquinho atrasado. Boa noite. Meio corrido hoje. Eu vou fazer uma atividade com integração curricular com história e redação e leitura. Agora a gente está trabalhando lá no 9º ano os países asiáticos, né? E aí eu vou visitar uma usina que tem aqui no município. Aí já vou fazer a visita junto com o professor de história, vou amarrar ali as duas disciplinas e a professora de redação e leitura vai fazer esse o tema da redação também. Bacana, né? Legal quando dá para fazer isso, integrar, fazer. Não é ensino médio, não é geopolítica, mas é uma integração curricular, né? Sim, é uma possibilidade. Pessoal, alguém quer perguntar sobre as implementações? Quer falar, aproveitando? Como é que está? Se está meio perdido? Se está tudo encaminhado? Alguma dúvida? Não? Tudo certo? Então tá bom. Eu estou finalizando já o relatório da implementação, lá está quase pronto, falta só postar os relatos dos alunos e da diretora que assistiu e daí está pronto. Tá, ok. Então tem mais aí praticamente 15 dias para entregar, né? Mas quanto antes. Também a questão do diário, né? O diário é até sexta-feira, o prazo, mas eles estão recebendo, tá, pessoal? Quem não enviou pode enviar. Lembrando que tem um slide, tá? Depois daquelas tabelas para autoavaliação e avaliação do subgrupo, tem um slide lá de uma reflexão, tá? Que ele também conta. Alguns se esqueceram, eu avisei lá, né? Então aquele também conta.
Aqui falando em integração, né, tá fazendo uma alusão à questão da união faz a força, né? Essa questão de que unidos, né, somos mais fortes, enfim, né, dá um trabalho melhor. Então ali tem algumas frases: ninguém chega a lugar nenhum sozinho, a união faz a força, juntos somos mais fortes. Alguém tem mais alguma frase aí nesse sentido do ditado popular? Pode escrever no chat ou falar. O que mais que tem que reafirma isso? Hoje está falando com os alunos sobre blocos econômicos, né? Aí tá uma dificuldade para eles entender. A lição do campo, eu falei assim: olha, como vocês lá, alguns têm associação de máquinas, né? Eu falei: um tem um trator, o outro tem uma colheitadeira, o outro tem a carretinha, o outro tem o pé de pato, né? Aqui o pessoal fala pé de pato, não sei como é que fala nas regiões de vocês. O outro tem a grade, né? Eu falei: aí, para ficar mais forte, se junto, faz um grupo, né? Cada um com o seu potencial ali, para ver se vocês compreendiam o que era, né, os blocos econômicos. Aí eu falei: quando um bloco quer cair, quando um país quer sair, é que está se sentindo prejudicado. Por exemplo, o cara lá, ele está com o trator no grupo e alguém tem a carretinha e está usando o trator. Então, está sendo prejudicado, né? Que o trator é algo mais caro, enfim. Aí espero que seja entendido. Pessoal, alguém que tem mais algum ditado, algum exemplo, assim, desse sentido de incentivar, né? Trabalho em grupo, a união? Nenhum? Tem outro que um aluno falou outro dia, né? Nem sei se devia falar aqui, porque vai que alguém considera blasfêmia. Mas a gente está falando sobre a Guerra Fria, né? A Segunda União, está me dando uma viajada lá, falando sobre, né, os países lá durante a Segunda Guerra Mundial eram aliados, depois, né, aí a União Soviética e Estados Unidos da Guerra Fria. Lá a Rússia tem problemas com muitos países e ao mesmo tempo relações comerciais. Aí um aluno falou assim: é que nem meu pai fala, se Deus e o diabo estivessem na Terra hoje, eles iam fazer acordo, né? Eu falei: olha só que o aluno falou. Porque nesse sentido, né, mesmo sendo inimigos, eles estavam fazendo acordo. Aí ele lembrou desse ditado que o pai dele fala. Ele sempre, às vezes, fala que o pai dele fala isso na época de política, né, enfim, das alianças. Pessoal, ninguém lembra de algum ditado popular aí que fala nesse sentido, da união faz a força? Tem aquelas místicas, né, que o pessoal faz, principalmente em movimentos sociais, né, pega um galinho lá, quebra o galho. Aí depois pega 2 galhos, quebra os galhos, né? 3 galhos, quebra os galhos. Aí vai juntando, cada vez mais pessoas trazem galhos, né? E aí, lá no final, tem lá uns 30 galhos. Alguém tenta quebrar e não consegue, né? Então, a mística aí para simbolizar a força da união, né? Aqui, nossa experiência. Unidos venceremos, né? Essa é uma frase também que se usa bastante, né? Pode escrever no chat, pessoal, se vocês... Estamos na luta, né? Também é uma frase dos movimentos sociais, né? Estamos na luta. Então, aqui a nossa experiência. A Base Nacional Comum Curricular define conhecimentos, competências e habilidades que os estudantes devem adquirir na educação básica. A integração curricular, alinhada à BNCC, propõe uma abordagem pedagógica que conecta diferentes componentes curriculares, promovendo uma aprendizagem mais contextualizada e significativa. Cursista, você já desenvolveu o trabalho integrado com outras áreas? Contem a experiência, conte-nos. Com certeza vocês já fizeram, gente. Quem gostaria de falar aí alguma atividade que fez de forma integrada com outra área? Não precisa ser em geopolítica, né, especificamente, pode ser aí em geografia mesmo. Alguém já fez? Posso falar? Pode, professor. Eu e a professora de artes, a gente sempre faz trabalhos em conjunto, né? Geralmente, quando tem alguma coisa, tipo, ano passado, quando eu estava trabalhando os povos pré-colombianos, a gente fez um trabalho junto, né? Então, eu expus todas as cidades, né? E os alunos fizeram, e ela trabalhou com essa parte de construção das pirâmides, e eu trabalhei com a parte mais né, da geografia, enfim, foi bem legal. E eu trabalho também com a professora de português, né, quando a gente está ali naquela parte do 7º ano, quando a gente entra na região Nordeste, então a gente faz ali o cordel e a gente coloca os varais, o cordel, né, para eles visualizarem. Então,
trabalho de história também a gente já trabalhou. Então, eu e os outros professores da escola, a gente sempre trabalha em conjunto na escola, né? Logicamente que não são todos os professores que gostam de dividir, né, o trabalho, mas geralmente dá certo. Dá uns trabalhos bem feitos mesmo, assim, quando a gente trabalha em conjunto, né? Bacana, né? Semana passada vocês falaram dos filmes, né? Também é uma atividade que dá para fazer aí interdisciplinarmente, aí aproveita o tempo também. Pessoal, mais alguém? Conte-nos aí o que vocês já fizeram com outras. Eu já fiz alguns trabalhos sobre solos, principalmente lá na Semana da Consciência Afro, né? Indígena, o que eu acho que é o que é mais marcante que é feito. Nas feiras de ciências, né? Os professores fazem também algumas exposições. Então é bem interessante. Eu já fiz horta na escola, junto com o professor de biologia. Juntamos assim, alguns conhecimentos assim, para passar para os alunos ali na hora, ali na prática mesmo, né? Preparando a terra, plantando, adubando. Sim, e é uma atividade, né, que dá para trabalhar várias coisas, né? Fazer uma horta ali dá para trabalhar muita coisa, né? Eu fiz no primeiro trimestre uns seminários, e daí eu fiz junto com a professora de língua portuguesa. Eu trabalhava o conteúdo e ela trabalhava a questão da escrita, e ortografia, daí eles fizeram cartaz, fizeram slide, daí ela que orientava aí a elaboração dos cartazes, dos slides, e eu ajudava eles a construir o conteúdo. Bacana também. Agora eu lembrei do colégio que trabalhava lá o colégio do estado, né? Junto com a MST, proposta da MST. Aí tinha umas atividades interdisciplinares, eram intersalas, na verdade, né? Mas também se tornaram interdisciplinares. Tinha, por exemplo, núcleo setorial, era uma vez por semana, 2 aulas, né? Aí era definido no início do ano, do semestre. Então tinha o grupo lá de embelezamento, que era o grupo que cuidava da limpeza da escola, enfim, dos cuidados, plantar flores. Aí tinha alunos, né, do 6º, do 7º, do 8º, nesse grupo. Aí tinha o grupo lá de agricultura, que aí tinha alunos de todas as turmas e eles trabalhavam na horta também. E tinha sobre cultura, né, que ia trabalhar a parte cultural, sobre várias coisas, né. E eu ia sempre no grupo de agricultura, mas apesar dos alunos serem agricultores, é o que dava mais trabalho. Apesar de serem agricultores, não queriam trabalhar na horta ali. Então, às vezes, os professores tinham que... A gente ia lá dar o exemplo, para ver se eles vinham também, porque reclamando do sol e tal, eu falei, nossa, mas... o sol eu acho que é mais forte hoje do que na época que eu morava no campo, não sei. Mas dava trabalho, os alunos tinham fugido do trabalho. Mas era um trabalho interdisciplinar, interclasse, né? E também tinha o reagrupamento, né, que aí reagrupava, por exemplo, quando a parte de interpretação tá fraca, então vamos fazer aí 2, 3 dias, né, de interpretação, né, cada um na sua disciplina. Então eu juntava lá o 6º e o 7º, o 8º e o 9º. Então era uma escola com turmas pequenas, enfim, né, então era mais tranquilo, mas são possibilidades interessantes. Aqueles livros do ensino médio lá, né, os laranjas, eu não sei, a minha escola é laranja, os livros lá, eu esqueci o nome. Eles têm essa proposta, né? Só que eles são bem superficiais, né? Eles tudo meio baseado assim na experiência dos alunos, né? E aí tem que ficar trocando livro toda hora. Às vezes eu estou usando um livro lá, a professora de história também usa, né? Mas a proposta é integrar, né? E aí tem que haver o tempo para o planejamento também, né? Eu acho que isso é um dos principais elementos, é ter o tempo para sentar e planejar. Então é algo. Pessoal, mais alguém? Como que eu fiz uma vez, né, que foi interessante, a gente estava trabalhando sobre a Europa, e aí cada aluno, a professora de português estava trabalhando sobre cartas, né, como escrever cartas, nesse gênero e tal. E aí os alunos pesquisaram, cada um pesquisou um país e fez de conta que conheceu pessoalmente esse país, né. Aí escreveu uma carta para alguém, né, olha, estou viajando pela Espanha, aqui a culinária é assim, assado, né, e foi interessante, a professora de português aí trabalhou com esse gênero, né, fez a correção gramatical, ortográfica. A professora Priscila. Pode falar, prof. Acho que travou a internet aí, né? A prof. Olá, hoje vamos falar sobre a integração curricular. Integração curricular é a conexão entre diferentes... Pode falar, prof, agora.
Ah, caiu minha conexão aqui. É, teve uma vez que a gente fez uma, acho que foi ano retrasado, a gente fez uma feira com o 7º ano das regiões, né? Daí cada professor também trabalhou na sua área, alguma coisa sobre as regiões, e daí a gente apresentou, fez uma espécie de feira, assim, com os alunos também, foi bem legal, foi bem divertido de fazer. Eles apresentaram, daí dentro da geografia a gente trabalhou várias as regiões, né? E trabalhou alguns temas específicos, daí cada professor trabalhou também, foi bem interessante. Ah, também, né? Das regiões. Estou pensando em fazer algo parecido também, com o 7º ano. Só mais alguém? Não? Então, eu vou passar um vídeo para vocês aqui. Olá, hoje vamos falar sobre a integração curricular. Integração curricular é a conexão entre diferentes disciplinas e áreas do conhecimento no currículo escolar. Ela promove uma aprendizagem significativa e contextualizada, ajudando os alunos a fazerem conexões entre os conteúdos e a desenvolverem habilidades. Essa abordagem facilita a compreensão e aplicação dos conceitos aprendidos, além de estimular o pensamento crítico, a criatividade e a resolução de problemas, competências essenciais para o século XXI. E aí, professor, vamos trabalhar de forma integrada no currículo e transformar a educação de nossos estudantes. Obrigada. Pode falar, professor Heráclito. Boa noite a todos. Eu acho bem importante isso, né, Luiz, a ideia da integração curricular, porque, querendo ou não, o conhecimento é apenas um, né? O tal do nosso, o que a gente trabalha, na verdade, é o conhecimento propedêutico. Entretanto, a gente não escuta mais isso. A Secretaria de Educação parece que não... Ou não é só da Secretaria de Educação, é o Ministério da Educação, quem pensa em educação como um todo, não trabalha a ideia do conhecimento como uno, e que a gente é fragmentado nas diversas disciplinas. E isso é uma questão, acho que para a gente conversar sobre isso. Outro detalhe é o seguinte, hoje eu entrei numa turma de 9º ano, e o professor de História tinha feito uma revisão para a prova, que a gente está em semana de prova lá na escola essa semana, de um conhecimento de OTAN, de ONU, etc., que era de um conteúdo nosso de 9º ano, do começo do ano. Então, 2 pontinhos. Será que quem pensa currículo na Secretaria de Educação, porque na escola a gente não pode pensar mais, será que alguém que pensa na Secretaria de Educação não consegue sentar, ou que está sentado talvez do lado do professor responsável pela disciplina de História lá na Secretaria de Educação, será que eles não conseguem acertar o RCO para que a gente trabalhe para passo? Sabe, porque eu acho que a gente soma muito mais quando dois professores estão trabalhando e dando enfoques diferenciados, históricos e geográficos, no caso, o aluno ganha muito mais do que fragmentar uma coisa lá há 6 meses atrás, ou 4 meses atrás, e agora voltar a trabalhar em outra disciplina. Eu acho que o que falta, Luiz, porque o que a gente está é refém do RCO, por mais que, porque a gente tem liberdade e tal, eu não tenho liberdade de trazer o conteúdo lá do primeiro trimestre para agora, porque também eu tenho conteúdo agora, e o professor de História é a mesma coisa. A Prova Paraná é cobrada em cima desses conteúdos que a gente tem que trabalhar. Né? E sem contar que ainda inventaram um tal de conteúdos mínimos aí, né? Onde o que nos resta, a única coisa que a gente tem para falar é o que os alunos precisam. Então, os conteúdos mínimos não tem nada a ver com relação à Prova Paraná, em um contexto geral. Mas que fica esse dedinho na ferida, porque quem pensa o currículo, quem faz a gente implementar o currículo, que é a Secretaria da Educação, que é a nossa mantenedora, é quem nos paga o nosso salário, eles não conseguem sentar e um do lado do outro e definir disciplinas do mesmo ano, conteúdos da disciplina do mesmo ano. Sabe? Isso que complica um pouquinho a vida da gente. Seria muito mais fácil, porque é óbvio que eu converso com meu colega de história, é óbvio que eu converso com todos os meus colegas de trabalho, só que a gente não consegue trabalhar a integração curricular porque nós estamos fragmentados e separados fisicamente e temporalmente também. Né? Facilitaria muito mais isso. Seria uma facilidade gigantesca.
Ok. É isso, né? Isso seria simples, né? Tentar ali, né, no mesmo trimestre, pelo menos, né? Que já daria o primeiro passo aí para fazer atividades interdisciplinares, né? Seria assim, aqui a professora disse que eu estou realmente cansado, não consigo mais fazer trabalho significativo com os alunos. Não temos mais liberdade por causa da prova Paraná. Não conseguimos mais ter o olhar verdadeiro para os alunos. Virou uma empresa onde precisamos bater metas, né? Essa questão de, né, da cobrança da prova Paraná em cima dos conteúdos do trimestre, então realmente, né, se fala dessa liberdade, mas não tem como trazer. Né? Só mais alguém? Não? Olá. Então, a integração, que está falando dos benefícios, né, que a gente já sabe, mas só reforçando, a questão é pôr em prática, né? A gente tem algumas dificuldades, o tempo também, né, para sentar e planejar, que não é assim, então, né, na hora do café ali no recreio, conversar, né, às vezes a gente faz isso, né, e planeja, mas precisaria de um tempo para planejar mesmo. A integração curricular traduz e concretiza o objetivo central da educação, promover o desenvolvimento integral dos estudantes e suas dimensões, intelectual, física, ética, moral, simbólica, social e afetiva, né? Então é dessa forma. E cada vez está mais fragmentado, né? Você pega nas universidades mesmo, né? As linhas de pesquisa, né? Geografia, você pega algumas universidades, tem aquela divisão física e humana, e dentro da física, né? Ou da humana, alguns vão para uma linha, não conversam com as outras, né? Então, a física, né? Eu vejo uns colegas que fizeram trabalho sobre solos, né? Sobre solos, então é solo, mas analisando o solo, né? Enfim, mas e aí a relação, né? Com a parte o fator antrópico, né, não aparece às vezes ali, então vem aí se fragmentando cada vez mais essa conversa cada vez mais difícil. E não é uma coisa fácil de fazer também, né? Fazer aí essa interdisciplinaridade, né? Tem a tal da transdisciplinaridade, que seria, né, mais complexo ainda. Pode falar, professora Priscila. Eu acho que hoje em dia fica difícil, professor, porque até a semana pedagógica, a gente não tem mais semana pedagógica, a gente tem reunião pedagógica. A gente não consegue quase interagir com os colegas de área mais, né? Que nem era feito antes, né? As horas de atividade, nossa, passam tão rápido. E a gente não consegue sentar mais com os colegas. Daí, quando vai discutir sobre, vamos fazer um trabalho multidisciplinar ou interdisciplinar, alguma coisa diferente, a gente fica conversando assim nos corredores e vamos fazer porque a gente é guerreiro mesmo. Porque não tem mais espaço para isso, né? Então, a gente acaba sentindo muita dificuldade nessa parte, né? De fazer essas coisas, até saídas de campo, né? Antes a gente conseguia mais fácil, né? Interagir com os colegas, fazer e tudo mais. Hoje em dia já é difícil de você conseguir fazer, sentar com o colega, fazer um planejamento, alguma coisa assim, né? Sim, é uma coisa que tento fazer às vezes, né? Que aí vem com uma sugestão, é fazer as horas, atividades por área, né? Então, pessoal de humanas, enfim, só que é difícil, né? Fazer um horário ali, aí tem as questões pessoais, trabalho em outras escolas, enfim. Então, nas minhas escolas que eu trabalho, tentaram fazer, mas é difícil. De vez em quando dá certo lá com o professor de história, enfim. Mas aí tem outros trabalhos também, né? Para fazer, corrigir prova, enfim. Aqui. As ciências humanas e sociais aplicadas desenvolvem o pensamento crítico e formam cidadãos reflexivos e éticos. Os componentes da área articulam conceitos, procedimentos e teorias, contribuindo para o desenvolvimento progressivo do estudante. A integração dos componentes permite ressignificar saberes, dando sentido à vida e à prática social dos estudantes do ensino médio. As habilidades das ciências humanas e sociais aplicadas são mobilizadas de forma integrada, valorizando contextos diversos, como histórico, social, ambiental, cultural e mundo do trabalho. A gente, na geografia, a gente faz isso, né? Ali, dentro da geografia mesmo, tem aí a física e a humana, né? Que, claro, o ideal é você trabalhar de forma, né, articulada, porque não são separados na realidade, né? Então, aí, envolvendo outras áreas, é para fazer um trabalho mais significativo ainda. É um exemplo de trabalho integrado proposto, né? Aqui um exemplo de trabalho integrado proposto.
Trilha de aprendizagem, práticas esportivas. Aqui é de práticas esportivas, tá? Trilha de aprendizagem, práticas esportivas, né? Integração, com trilha de aprendizagem geopolítica, ciências humanas. Desenvolvimento do raciocínio geográfico por meio das diversas linguagens. Aqui é de práticas esportivas, né? Aí na área de linguagens e suas tecnologias. Nós já chegamos em ação. Então, depois a gente vai retomar, tá, dos diários e outras coisas que nós temos que falar. Eu vou falar aqui do Em Ação. Então, vocês serão divididos em 4 grupos, né? E aí cada grupo vai ter uma aula. E aí, vocês vão analisar essa aula e vão elaborar uma sugestão de atividade de integração curricular, que envolve a trilha de geopolítica com as áreas de linguagens e suas tecnologias, né? Aí tem os links das aulas, a aula 48, 49, 50. Então, a aula 48 aqui, sobre integração regional e acordos comerciais entre os países, né? A aula 49, blocos econômicos mundiais e seu papel geopolítico na atualidade. Que o Brexit, né, do Reino Unido, lá que eu falei antes, eu dei o exemplo lá do cara que tem o trator, né, no grupo de máquinas, que sai porque acha que está em desvantagem. Aqui isso aqui já foi. E a aula 52. Eu fechei, parou de compartilhar, né? A aula 52 é sobre principais órgãos econômicos internacionais. Então, essa é a aula 52. Agora aqui eu vou compartilhar novamente. Agora está meio oscilando a internet. Vou abrir aqui o material de apoio. Material de apoio. Então, aquilo que eu falei antes, né? Aqui tem o caderno da trilha, na página 684. Ela tem ali um exemplo de atividade de integração, né? Que eu ia... Qual página aqui? 684, na trilha de geopolítica, né, do caderno dos itinerários. Vou descer aqui, ela demora para abrir. Só um pouquinho, estou subindo ela aqui. Aqui tem um exemplo, né, de uma atividade interdisciplinar aí, né, integrada. Aqui fala da habilidade da área, né, dos encaminhamentos. Aí, se vocês ficarem em dúvida, vocês podem estar olhando aqui, né? Aqui tem sugestões de atividade também, tá? Para auxiliar aí, né, sobre essas aulas que vocês estão trabalhando aí no segundo trimestre, tá? Então, tem alguns exemplos aqui, tá? Aí esse material, eu vou enviar isso aqui para vocês, está aqui, tá? No início da página. Então, vocês têm esse material para auxiliar, cada grupo vai ter uma aula, né? E para analisar e pensar numa atividade integrada com linguagens e suas tecnologias. Aqui tem um exemplo, eu vou ler para vocês aqui. É um exemplo, objetivo do estudo, assunto e tema, né? Debate sobre jogos eletrônicos no Mercosul e na União Europeia. Área integrar, áreas de linguagem e suas tecnologias, especificamente a trilha de práticas desportivas. Encaminhamento metodológico, em forma de debate, introdução e contextualização. Apresentar o universo do esportes e sua crescente relevância global. Em seguida, contextualizar os blocos econômicos, Mercosul e União Europeia,
destacando suas características e objetivos. Divisão em grupos. Dividir a turma em grupos, atribuindo cada um dos blocos ou uma perspectiva específica, jogadores, desenvolvedores e governos. Os grupos deverão pesquisar sobre a indústria do esportes no bloco atribuído. Aí vão pesquisar políticas públicas, impacto econômico, desafios, estabelecer um formato de mesa redonda, né, um debate tradicional, e um moderador. Propor perguntas que estimulem a discussão como o impacto do esportes na integração regional e os desafios para a criação de uma liga unificada. Avaliação. Avaliar a participação e a qualidade dos argumentos e a capacidade de trabalho em equipe. Promover um debate reflexivo sobre os impactos da globalização na cultura e na economia. Sugerir atividades complementares, como convidar, né, um especialista, enfim. Então, esse é um exemplo aí da integração de geopolítica com a área de linguagem e suas tecnologias. Eles vão, cada grupo pega aí um bloco econômico e vão pesquisar nesse bloco econômico como que está essa questão dos jogos eletrônicos, né? Se tem incentivos, se tem ligas, né? Vão pesquisar isso, aí dá para puxar para o lado da geografia o impacto cultural, né, que isso tem aí no mundo hoje. Então, é uma sugestão. E a avaliação seria, né, o encaminhamento seria um debate, e a avaliação seria aí a qualidade desse debate, o material que eles pesquisaram também. Então, esse é um exemplo, tá? Vocês podem fazer outro. Aí, aqui, deixa eu ver. Aqui começa, aqui é o grupo 1, tá? O grupo 1 tem aqui esse material, tem aqui a aula 48, o grupo 1 vai trabalhar com a aula 48, tem aqui o caderno da trilha, né, que pode estar olhando lá. Então, ler o material e criar uma atividade de integração curricular, envolvendo a trilha de geopolítica com linguagem e suas tecnologias, né? Aí escolher um relator, né, para falar. Então, aqui o objetivo e o tema da aula, né? Área a integrar, então, ali a linguagem e suas tecnologias com geopolítica, né? O objetivo da aula já está ali, né? O tema já está naquela aula. O encaminhamento metodológico, então, como que vocês fariam? Então, essa parte ali que vocês vão descrever, né? O encaminhamento metodológico, como que seria, qual a metodologia utilizada, qual que seria a avaliação, né? Ali vocês vão explicar melhor o que vai ser feito nessa atividade, né? E aí, links dos materiais. Aqui o grupo 2, aula 49, os demais itens são os mesmos, grupo 3, aula 51, né? E assim por diante. Então, basicamente isso, tá? Eu vou dividir os grupos aqui. Primeiro eu vou compartilhar isso aqui eu vou compartilhar isso aqui ali no chat, tá? Então, hoje vamos trabalhar todos no mesmo material. Só um minutinho que tá lenta a internet aqui. Eu vou colar aqui no chat, tá? Então eu peço que vocês abram aí, porque depois vocês vão para os subgrupos e aí não dá para abrir, né? Eu vou deixar aí 30 minutos, né, para fazer. Hoje, se for muito tempo, a gente muda. Bom, só dividir aqui os grupos, né? Vai dar grupo de 3 pessoas. Teve muito desistente nessa turma, de uma semana para outra. Estou conversando com o pessoal, alguns tornaram. Só um minutinho aqui que tem que. Então, pessoal, grupo 1, ali ficou o professor Heráclito, o professor Maurício e o professor Wilson, tá? Vão ficar aqui na sala. Aí o grupo 2, professor Hélio, Marlene e Priscila. Grupo 3, professor Alessandro, Letícia, Maria. E o grupo 4, Ângela, João e Selma. Tá? Então, gravem. O grupo 1, Heráclito, Maurício e Wilson. Grupo 2, Hélio, Marlene e Priscila. Grupo 3, Alessandro, Letícia e Maria. E grupo 4, Ângela, João Marcos e Selma.
certo? Eu vou abrir aqui, aí vocês vão... Podem ir para as salas, eu vou passando já. Bom, pessoal, vocês são o grupo 1. Então, aqui neste... Não está aparecendo o grupo. Tem uma canetinha aqui. Está aparecendo o grupo 1 para vocês? Esse slide do grupo 1, embaixo tem ali o número do grupo. Aparece para vocês, grupo 1? No slide 5. Isso. É que tem uma canetinha aqui de marcação que A partir do 4 e 5. E daí a canetinha para fazer a edição, você está falando? É que para mim aparece a canetinha aqui para fazer esse... Ela está bem em cima do número do grupo, eu não estou conseguindo ver o grupo. Mas é grupo 1, né? Grupo Isso. 1. Isso. Então, esse E dá para editar ele, então está aberto para edição. Uhum. E aí, pensar numa atividade integrada com linguagens, né, língua portuguesa e suas tecnologias, pode ser tanto na parte mais de tecnologias ou na parte aí de linguagens mesmo, né, língua portuguesa, enfim, redação, essas coisas, né? Então, dessa forma. Beleza? Eu vou passar nos outros grupos, depois eu volto. Daí... Ô, Wilson, tá gripado, rapaz? Também? Então tá joia. Quem que é voluntário para editar hoje aí? Eu acho que é você. Você não tá no computador? Puxa, você só eu que tô no computador, não? Ei, Maurício, quer fazer lá, não? Eu tô no tablet. Tá com o microfone fechado lá, Maurício. Fechado o microfone, Maurício. Não, professor, você manja melhor aí. Você é domingo. Então, mas vocês conseguiram abrir os materiais ali, não? Abrimos, professor. Tá aqui. Abriu? Nós vamos precisar um pouco de ajuda aí pra gente fazer esse troço aí, porque eu achei chato pra caceta esse troço aí. Agora que eu me lembrei, hein? A gente tá na Meeting gravada, hein? Então, eu achei o trabalho muito empenhoso, só isso. Refazendo a minha última frase. Bom, então vamos aqui, pessoal. O que a gente tem que fazer aqui? Tem que abrir a aula 48. Vamos abrir a aula 48 aqui no... Aqui vai abrir o link. Vocês conseguiram abrir ela aí, não? Qualquer coisa eu mando o link. Qualquer coisa eu mando o link para vocês aí. Integração regional e acordos comerciais. Eu não cheguei nessa aula ainda na escola. Daí começa falando aqui qual é o tipo de pão preferido, qual que é o principal ingrediente, vai falar do trigo. É um produto comercial de integração entre países. Tá, daí vai falar o que é integração regional, falar de blocos econômicos, né, o que são os blocos econômicos, tipos de blocos econômicos. Daí volta para o caso do pãozinho. Daí fala quem que são os maiores produtores de pão, né? De pão não, desculpa, de trigo. Argentina, EUA, Paraguai, Uruguai e Canadá. Isso no continente americano, né? Argentina é bastante, né? Oi, Priscila, entrou no nosso grupo de grátis? Entrei. Então já temos voluntário aqui para trabalhar para nós, Priscila, você que vai fazer aí. É Cristina, pode... Cristina, Cristina do núcleo, né? Não. Coleguinha, então. Mas a do núcleo também é Cristina. Então é isso que eu fiquei um pouquinho. Então você caiu e daí entrou no grupo 1. Isso, deixa eu ver. Nossa, que coisa linda, amor. Na verdade, eu não caí. Agora que eu consegui entrar. Tá. Então eu vou te mandar o documento aqui no grupo. Eu vou mandar aqui no grupo o documento que o professor compartilhou. É isso que a gente está trabalhando agora, tá?
Já que você entrou aqui agora, daí fica aqui para não ter que para ele distribuir, né? Depois a gente fala que você entrou agora. Daí a gente tá fazendo, a gente tem o grupo 1, viu, Cristina? Tá bom. Muito pequena. Então aqui daí falando aqui do pãozinho, que é o do trigo, a questão do trigo está no slide 10 lá da aula 48. Depois vem falar o geopolítico. Eu também Ô, Luiz. Para vocês dois. O pai tá. Não. Para vocês dois. Oi. Tá tudo certinho. Ó, ganhamos mais uma membro aqui, ó. Ah, sim, mais alguém para ajudar. A Cris entrou agora. Ah, a Cristina. Eu achei que você estava brincando, que ia ter uma voz de uma criança. Eu achei que... Brincadeira. Não, é eu aqui, a pequena aqui em casa. Aqui. Ah, tá. Cristina, então tá. Pode ficar nesse grupo aqui mesmo, que os outros são 3 cada vez. Tá, Luiz, deixa eu entender uma coisa. Aqui é possível fazer uma... a gente está com a aula 48 lá, a questão do trigo. É possível fazer um trabalho meio parecido com aquilo que a gente escutou agora há pouco, talvez com a professora de redação, né? Sim, pode ser. Para fundamentar aqui os alunos do conteúdo referente a acordos comerciais e a importância que a gente tem, por exemplo, do Mercosul com a Argentina e Paraguai com relação à compra do trigo deles, né? Sim, pode ser dentro da área de linguagens ali, né? Que entra inglês, língua portuguesa, educação física, né? Então, dentro que vocês conseguirem relacionar dentro aí. Língua portuguesa e redação dá certo também, né? Sim, também. Tá. Então tá joia. Deixa eu tentar compartilhar aqui a tela. Cópia de trilha. Apareceu. Isso. Então a gente é grupo 1, é o objeto de estudo, assunto do tema, começar a memória da aula. A mamãe com raiva. Tema da aula aqui, né? Então vamos pegar aqui atrás. Integração regional e blocos e acordos comerciais. Bem alegre. Deixa eu ver. Você já apareceu ali. Área a integrar, componente curricular. Língua portuguesa e redação. Pode ser, pessoal? Tá bom, amarrado. Pode. Encaminhamentos metodológicos. Vamos dar uma olhadinha lá como é que estava o primeiro lá. Então, introdução e contextualização. Apresentar. Bom, vamos fazer uma pesquisa em cima disso, né? Com relação ao conteúdo, o que vocês acham? A introdução e contextualização. Primeiro apresentar os conceitos básicos ali da... Mas daí se eles vão fazer uma redação, daí não é trabalho em grupo, né? Daí é individual, né? Isso, só que daí qual que é a ideia? Primeiro é embasar, para depois agregar com outro professor, para daí eles fazerem a redação, né? Daí a pesquisa que pode ser em grupo, então, né? Isso. Trabalho em pesquisa para fazer isso aí. Acho que dá para fazer, né? Sim. Daí vamos... Qual que era mesmo?
ter matemática ali. Introdução e contextualização, vamos colocar lá. Entrou, nossa senhora. Apresentar o conteúdo referente à aula 48. Aula 48, que é acordos comerciais, né? Que é a aula 48, de geopolítica. Pesquisa e análise do E orientar pesquisa sobre Integração. parceiros comerciais sobre trigo, né? Dentro do Mercosul, o que vocês acham? Integração regional. Acordos comerciais? Isso, porque já é isso daí, né? Tá. Então, sobre parceiros comerciais. na área agrícola, no caso, né? Isso. Parceiros comerciais da commodity de trigo, né? Isso. Acho que dava até para colocar em parênteses quais são os países, né? Deixa eu corrigir essa palavra que eu sei que ela está errada. 2T. 2M. 2M. Também. Commodity de trigo, que seria. Acho que o Uruguai também está dentro, né? Fala a memória. É Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, né? Isso. Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Uruguai e Canadá. Mas daí dentro do Mercosul não está os Daí do Estados Unidos, né? Mercosul, sim. Daí Paraguai, Argentina, Uruguai, Paraguai e Uruguai. Aí eles vão fazer essa rodada de negociações, simular? Eu só não entendi a rodada de negociações para. Não entendi. Não, a partir do momento que eles têm as informações, eles montam a redação daí, né? Isso, a ideia é essa. Então, apresentar o conteúdo e orientar a pesquisa sobre os parceiros comerciais da commodity de trigo com o Brasil no Mercosul. Considerando que é um produto da base alimentar brasileira. Tá, agora vamos ver. O encaminhamento metodológico foi divisão de grupos e pesquisa. A pesquisa já está ali atrás, já, né? Eu acho que dá para trazer um debate na sala, né? E depois uma produção com a redação lá no laboratório. É uma apresentação de trabalhos em grupo, com uma finalização com debate. Mas daí onde é que fica a redação? Onde é que fica a integração com outra disciplina?
eu acho que a gente podia fazer só o debate, porque eles pesquisavam, a gente fazia o debate, eles estavam bem fundamentados para daí reproduzir a redação lá no laboratório. O que vocês acham? Tá. Pode ser. Né? Daí vamos colocar ali debate. Acho que aqui era Ah, não, ali mesmo. Introdução. Depois. Debate. Apresentação e discussão, né? Prática de apresentação. Apresentação e discussão dos dados levantados. E sistematizados pelos alunos. Isso. Como é que enaltecendo os acordos comerciais, e a integração regional, com países próximos ao Brasil, com países do Mercosul. Isso. Pronto. Daí o que a gente pode fazer mais aqui ainda? Daí 4, avaliação. Daí aqui que vem uma parte eu acho que interessante da redação. E daí a gente pode também usar a própria redação como fundamento de avaliação, né? Com fundamento de pesquisa também, né? Sim. Então, uma das partes da nossa avaliação é justamente como que eu posso colocar aqui essa primeira parte aí da pesquisa e debate, fragmentar avaliação de geopolítica com esta etapa inicial de pesquisa e debate, com essa etapa inicial de pesquisa e debate, com uma posterior, correção onde os alunos produziriam uma redação no laboratório de informática, sobre a temática, sobre essa temática. Tem que colocar num segundo momento também a questão do trabalho do professor de português, né? Sim. E daí, sobre essa temática, onde o professor de língua portuguesa faria os encaminhamentos das etapas de construção do texto. Da produção textual. Isso aí. Eu só não sei o que é esse link de material de isso, né? Acho que no nosso caso não vai ter nada, né?
Depois da avaliação, tem mais algum tópico ali? Ou não? Eu já volto lá, só um minutinho. Que tipo de material? Material para o professor, para fundamento? Pois é, que ali tinha um exemplo de jogos eletrônicos, né? Então talvez eu acho que fosse um exemplo de um jogo eletrônico específico. Mas Ah, dentro da aula lá não tem nenhum link lá? Blog não sei das quantas aqui que. Compartilhar essa guia. É isso daqui que tá lá, ó. Conseguem ver, não? Tá. peraí. Sim, eu consigo ver. Ó, Mas não debate. Promover a reflexão crítica dos alunos sobre a relação entre cultura, economia e política. Mas isso daqui não tinha nada, não falou nada sobre isso. Né? Mas esse aí é do outro grupo, esse aí. É, desse daqui não, é desse do exemplo, né? Ah, do exemplo? Esse aqui é do exemplo, aqui, dessa parte aqui debaixo do link de materiais de estudo. Que daí aqui para baixo. Viu, mas ali tem ali extensões ali, o que é aquilo lá, Heráclito? Lá embaixo. Dando aquele de modelinho nosso lá, ali embaixo, ó, extensões. É esse que eu abri esse outro aqui, cara. Eu abri isso daqui daí, ó. Abriu isso. Ah, tá. Estou pesquisando aqui, vamos ver se eu acho alguma coisa. Aqui tá mais especificado do que era para fazer. Só que ele não falou nada sobre isso daqui. Daí que já entra no grupo 2. Quanto tempo falta ali, pessoal? Não tô vendo. 9 minutos. Tá, então dentro... Então vamos ver a ação aqui. Organizar os grupos, conectar, elaborar uma nova sugestão e a bateria está acabando. Eu liguei. Espero, se eu cair, eu vou tentar voltar para cá. É sempre bom. Se você não voltar, nós estamos perdidos. Eu nunca fiz esse Mentimeter, que eu achei aqui no material. Ou então aqui no Canva, será que entraria? Sim. Kahoot. Vou por aí. Esse daí. Eu não gostei, mas... Acharam que eu tinha me perdido, né? É. Caí. Deixa eu compartilhar de volta a tela dele. Mas eu acho que está finalizado ali já. Tá aí, tá na tela. Ô Luiz, o que a gente tem que fazer nesses links de materiais de estudo aqui? Se vocês estiverem lá na trilha, tem algumas sugestões lá, naquele material da trilha. Se der tempo, vocês querem dar uma olhada lá, se algum encaixa aí. Lá na trilha, lá, naquele link da trilha. Não, é o caderno de trilha. Ele tem um link na página anterior ali. Acervo Digital Educação? Não, sobe mais um pouco esse slide. No slide anterior. Tem um link do caderno de itinerários ali, ó. Caderno da trilha de geopolítica. A página 684 tem uns vídeos, mais abaixo tem uns vídeos lá, uns links com materiais, vídeos. Ou se vocês se vocês tiverem outros, né? São materiais para trabalhar, né?
sem página. Ó, Luiz, é mais ou menos isso daqui, né? Tá na tela, né? Sim, é isso, avaliação, debate. Isso, é isso. Tranquilo. Tranquilo, então. Tá mais ou menos dentro do que era para fazer, né? Então, beleza. Deixa eu só deixar claro aqui, professor de língua portuguesa. Então, acho que é isso daí. Quase acabando o tempo, né? Acho que falta 4 agora, acho. Então, apresentar o conteúdo referente à aula 48 de geopolítica, orientar pesquisas sobre parceiros comerciais da commodity de trigo, né, da commodity como o Brasil no Mercosul, considerando que é um produto da base alimentar brasileira. Eu acho que dá para deixar claro aqui que a gente e que o Brasil e que nosso país não é autossuficiente. Que o nosso país depende, né? Isso. Não é autossuficiente 68368. em produção de trigo. Tem isso. Debate. Apresentação e discussão dos dados levantados e sistematização pelos alunos, enaltecendo os acordos comerciais e integração regional com o Mercosul. Eu acho que dá para deixar claro aqui também, referenciando o que o Brasil vende a esses países também. Que não seria só o trigo, né? Porque não é só uma mão de ida, é o superávit e o déficit, né? Então, para ter um equilíbrio comercial aí nisso. Enaltecendo os acordos comerciais de integração regional com países do Mercosul. Países do Mercosul, referenciando o que vendemos, o que o Brasil vende. A compra e venda, né? O que o Brasil vende a eles para equilibrar a balança comercial. Isso. Daqui para lá vai carne, calçados, linha branca, carro, eletroeletrônicos. Exatamente. Acho que ficou mais completinho agora, né? Sim. Sim. Hoje tem que fazer o diário também? Não, o diário já foi entregue. Já. Então tá, já. Acho que agora é só aguardar o povo entrar, né? Faltam quantas terças? 2 fora essa. Fora essa? Uhum. E aí, semana que vem, Cristina tem a apresentação do relato. A gente já começa a fazer a apresentação do relato, viu? Tá.
E daí, fora a semana que vem, tem mais a outra só para finalizar. Estamos quase no terceiro tri. Já estamos quase 25. Não conseguimos. Já estamos quase no 2025, né? Aí. Gente, daqui 4 meses é Natal. Quando vocês faziam, estou aproveitando hoje o diário informativo, dá para adiantar. Aí, a gente tem uns prazos para entregar aqui. É até que dia, Luiz? Era até dia 16, nós estamos recebendo ainda os diários, né? Os diários. Era até dia 16? É até sexta. Meu Deus, que perdido. Eu mando para você, Luiz, aí até quarta-feira já mando tudo, tá? Tá. Beleza. Hoje o pessoal falou que ia entrar aqui para te acompanhar, mas não entraram. Mas se o professor falar de política, lá chama nós. Como é que a gente vai falar de geografia sem falar de política? Não, é a política partidária ali do professor. Tá. Sim. Vou colocar meu crachá lá de candidato lá para ver o que vai dar. Fala assim, ó, Santinho, né? Distribui Santinho para nós aí. Pedir voto. Sim. Falar com o eleitoral, falou tudo, né? Luiz, a gente vai fazer a apresentação agora ou não? Sim, vamos. Agora eu percebi que todo mundo voltou já aqui. Já, né? Eu estava dando uma olhada no diário. Então, podemos começar pelo grupo 1. Então tá, sou eu então, Luiz. Já que o grupo se o grupo quiser alguém apresentar, eu deixo, viu? Não, o Heráclito é o cara. É o cara. Então, pessoal, nossa aula era 48, lá, o primeiro grupo. Integração regional e acordos comerciais entre países, né? A gente optou por o componente curricular a gente integrar, seria a língua portuguesa com a redação, onde eles têm a produção da redação no laboratório, né? Então, a ideia era apresentar inicialmente o conteúdo aí dessa aula, geopolítica, e orientar uma pesquisa sobre parceiros comerciais da commodity de trigo, Argentina, Paraguai e Uruguai, com o Brasil no Mercosul, considerando que é um produto da base alimentar brasileira e que nosso país não é autossuficiente na produção de trigo. Daí a ideia, depois dessa pesquisa, era voltar para a sala, né, para o segundo momento, fazer uma apresentação e discussão no grande grupo, né, sobre os dados levantados e sistematizados pelos alunos, enaltecendo esses acordos comerciais e a integração regional com os países do Mercosul, referenciando também o que o Brasil vende a eles para equilibrar a balança comercial, né, de tudo que a gente já estudou também com relação à questão da geopolítica, né. Por exemplo, a da aula 41, 42 lá, que era referente Brasil e China e Estados Unidos e China, né, que tem a balança comercial bem desproporcional. No caso do Brasil e China é favorável para a gente e China e Estados Unidos é favorável para a China. E daí aqui, no caso, né, para não ser algo exploratório apenas dos países coleguinhas nossos do Mercosul, para que a balança comercial, para ver se ela é proporcional, né, se ela é equilibrada frente a isso. Se não tem superávit para um, para mais do que para outro, né? Pouca coisa até é tolerável, não muito, né? Daí a parte de avaliação seria... Opa! Espera só um pouquinho aqui. Tem um negócio aparecendo aqui, agora foi. Fragmentar a avaliação de geopolítica com essa etapa inicial da pesquisa e debate. Então, seria uma etapa inicial, né? Essa avaliação de geopolítica, com uma segunda etapa, uma etapa posterior, que os alunos estariam produzindo essa redação com a orientação da professora de língua portuguesa, utilizando todas as etapas da produção textual no laboratório de informática. Então, esse seria o nosso trabalho, Luiz. Beleza, ele fez a integração, né, entre as áreas, né? Bacana, uma aula pronta.
Beleza, obrigado, grupo 2. Professor Iraque, você pode passar aí para o grupo 2? Aí já... Professor, eu vou ter que apresentar aqui porque eu fiz uma cópia. Ah, tá, tranquilo então. Daí a gente digitou na cópia. Beleza. Então, deixa eu parar a apresentação. Pronto. Tá aparecendo aí para vocês já? Sim, professor, aparece. Então, aqui era sobre os blocos econômicos, né? Então, os objetivos ali, identificar o conceito de bloco econômico, analisar o impacto geopolítico desses blocos nas relações internacionais e na economia global. Aí a gente apresentou como sugestão de integração se integrar com as disciplinas de educação financeira e pensamento computacional. Então, a gente faria uma pesquisa sobre as moedas aí de alguns países e blocos econômicos, né? Para ver, comparar essas moedas, fazer a conversão com o real e com o dólar para medir o poder de compra dos trabalhadores nesses países, né? E uma pesquisa sobre aplicações financeiras desses países aí e blocos econômicos. Então, para isso a gente promoveria debates, né, sobre o consumo consciente, sobre a importância da poupança, né, e como tomar decisões financeiras responsáveis. Isso é compartilhado daí com a educação financeira. E a disciplina de pensamento computacional daí elaboraria planilhas, né, sobre controle financeiro para simular o acompanhamento aí dessas atividades práticas. Isso foi o que a gente pensou para integrar ele com essas disciplinas. Beleza, né? Integração aí com os itinerários. Então, beleza. Então, mais uma aula pronta. Deixa eu compartilhar aqui. Obrigado, grupo 2. Compartilhar aqui cópia. Qual é essa? Não é a cópia? Só um minutinho aqui. Grupo 3. Deixa eu ver se eu... Tá, o grupo 3, pode falar. Só do grupo 3, quem vai apresentar? Professor, eu posso apresentar. Eu ia falar para você, Alessandro. Professor, eu já vou comentando que a gente estava discutindo bastante e no final a gente não conseguiu completar. Então eu vou falar até onde a gente foi. Uhum. Então a nossa aula era sobre o Brexit, né? Então o encaminhamento ali em relação à parte, deixa eu dar uma olhada aqui só, em relação à parte da interdisciplinaridade seria com a tecnologia e suas linguagens. A nossa ideia era fazer um debate, né? Nesse debate a gente dividiria os alunos em grupos. Um primeiro grupo, em 3 grupos, né? Um primeiro grupo defenderia a ideia do Brexit, um segundo grupo falaria contra a ideia do Brexit, e um terceiro grupo analisaria qual dos 2 grupos teria a melhor teria colocado melhor o ponto positivo de continuar no Brexit ou sair do Brexit, né? E também a gente pensou daí em relação à tecnologia e suas linguagens, indo além disso, que os alunos poderiam trabalhar uma redação, não é? Principalmente num assunto que eu vi muito interessante, para daí juntar mais informação ainda para auxiliar no debate, que é a questão que discutia-se muito na época do Brexit, que os jovens estavam votando em maior quantidade para continuar fazendo parte da União Europeia, enquanto os mais velhos eles estavam votando para sair da União Europeia, ou seja, estavam votando pelo Brexit, né? Então seria interessante que eles pesquisassem sobre esse assunto para entender um pouquinho melhor essa diferença de mentalidade entre os mais jovens e os mais velhos e por que o grupo mais jovem tinha uma maioria votando de um jeito e os mais velhos de uma outra maneira.
E daí a nossa avaliação seria a partir do debate e também a partir, daí na parte da linguagem e suas tecnologias, seria a partir da redação. Ficou meio cortado porque a gente estava desenvolvendo a ideia, eu tentei finalizar aqui agora, mas a gente não tinha conseguido finalizar porque a gente demorou um pouquinho mais, professor. Beleza, tranquilo. Mas deu para entender o que vocês pensaram. Então, beleza. Obrigado, grupo 3. O grupo 4? Então, ali aquele tema ali da aula de geopolítica, ali, né, dos slides, era para falar sobre os principais órgãos econômicos internacionais, né? Então, sobre os principais órgãos internacionais, aí poderia citar a ONU, né, como nos órgãos internacionais, e dentro da ONU, a Unesco, que é digamos, um braço lá da ONU que trabalha com cultura, arte, né, e inclusive com financiamentos e proteção, né, de patrimônio cultural. E aí, como a gente tem que relacionar com as áreas de linguagens e suas tecnologias, nós citamos como linguagem a arte, né, da disciplina da arte. Sobre os encaminhamentos metodológicos ali, nós pensamos o seguinte: organizar uma feira na escola, onde seriam representados vários países, né, seria a parte da geografia, e aí na parte da arte, citaria, né, dentro desses países aí o que a Unesco, né, financiou ou protege como patrimônio cultural ou natural nos vários países, né, onde ela atua. Foi o que nós conseguimos pensar ali, professor. Beleza, bacana, interessante a ideia também, né? Aí relacionou a questão do patrimônio cultural, né? Com a geografia, com a arte, então ficou bacana também. Beleza, obrigado, grupo 4. Pessoal, mais alguém? Gostaria de comentar alguma coisa? Então, né, aí, quando tiver tempo, com o tempo, a gente consegue conversar e pensar em ideias, né? Que meia hora para fazer um esboço, né? Mas já saiu muita coisa proveitosa, né? Obrigado pela participação aí dos grupos. Os gremistas aí não sabem informar como é que está o jogo, professora Crislene, professor Hélio, não sei se tem mais um gremista. Eu como colorado, estou anunciando que teu time está perdendo. Vai. O professor é colorado, vai. Sim, graças a Deus, né? Campeão mundial, né? Tá 1-0, tá quanto? 2-1. 2-1. Ah, mas vai dar pênalti, né? Não tá morto ainda. Né? Não tá morto. O imortal não tá morto ainda. Apesar que nos últimos tempos o pênalti não foi muito bom, né? Temos boas recordações. Não, o pênalti é só para judiar a torcida, né? Sim, é um negócio tenso. Então, pessoal, aqui tem mais algumas coisas que eu vou passar para vocês. Sobre no começo, tem alguns, bem no começo eu tinha falado, né, que a partir da semana que vem você pode começar a apresentar. Eu vou enviar uma planilha lá para vocês escreverem os nomes, tá? Lá no grupo. E semana que vem não vai ser a reunião toda, vai ser ali um tempo, meia reunião para as apresentações. Na outra semana, aí vai ser só para isso, né? E um pequeno feedback de vocês da jornada. Como eu falei, né, não que seja obrigatório apresentar e tal, vale 10 pontos, né? Se fizer tudo certinho, não apresentar, vai ficar com 90, não vai se prejudicar em nada. Mas a apresentação, eu acho que é a parte mais principal do nosso grupo de estudos, né? Contar como foi, se não deu certo, não foi como vocês esperavam, né? Tiver dificuldades, né? Estão aqui para relatar isso. É importante falar também das dificuldades, né? Dos pontos de atenção, dos pontos positivos. Então, né? É mais ou menos isso. Tá, então aí eu vou. Só que tem um espaço aqui para. Lá no final. Aqui, ó, professor, temos uma excelente jornada. Por isso, vamos compartilhar com nossos pares como desenvolvemos a implementação, destacando a aprendizagem dos estudantes. Esse também é um momento para observarmos e compartilharmos das práticas dos professores da nossa turma. E a partir dessas experiências, podemos pensar em novas possibilidades para nossas aulas. Então, ali conversando, né, com os cursistas, com as apresentações, vendo as apresentações, né, vão surgindo ideias de como podemos trabalhar determinada metodologia em nossas realidades, né. Então, na próxima reunião, teremos 40 minutos para a apresentação, mas se for para 50, tudo bem.
As apresentações terão duração aí de 5 minutos, tá? 5 minutos, assim, né, a princípio, para a gente ver, às vezes alguns apresentam mais rápido, né, enfim, alguns falam mais, mas 5 minutos é a média. Planeje trazer elementos relevantes, não que seja obrigado a falar os 5 minutos, né, conforme apresentado no slide. Então, lá no final da apresentação, lá no final do relato, lá, vocês vão ver que tem esses slides aqui, tá? Vocês não é obrigatório preencher aqueles slides lá para ter a nota máxima. Esses slides são só para vocês utilizarem como norte para a apresentação. Se vocês não quiserem utilizar isso aqui, também não tem problema. É só para uma sugestão, tá? Então, ali o nome, pôr uma foto, né? Aqui resumir a implementação em tópicos, né? Destacando o que é mais relevante, os resultados. Deixa eu ver o outro aqui. Então, focar nos resultados, né? Então, focar nos resultados, resumir, né? Apresentar de forma resumida como foi, falar ali um minutinho, né, da realidade da escola, focar nos resultados, relatar ali, né, como que foi os encaminhamentos metodológicos, né? Então, é basicamente isso. Lembrando que o prazo é até dia 30/8, né? Então, temos 10 dias aí. Então, hoje discutimos sobre o conceito de integração curricular, conhecemos as propostas de integração curricular, que constam no caderno de trilha de geopolítica, planejamos e socializamos atividades de integração curricular. Eu vou enviar aqui o formulário para vocês preencherem, tá? Então, eu vou deixar aqui o formulário. Nós temos aí uns minutos ainda. Então, eu vou deixar aqui o formulário para vocês preencherem, né? Aí depois nós voltamos aqui para a foto. Então, vocês fiquem na Meet, tá mais um tempo para preencher o formulário, então tem um tempo aí para vocês preencherem. Hoje a nossa turma é a R, né? Hoje é a reunião do dia 19, é o dia 20 e alguma coisa. Reunião 9, né? Pode falar, professor Iraque. Você tinha falado alguma coisa do diário, queria comentar alguma coisa sobre o diário ou não? Ou é sobre no final da aula? Do diário, então, só do diário tem um slide, né, depois daquelas tabelas, que alguns esqueceram de preencher, tá? Eu avisei lá, quem não recebeu nenhum aviso que tá errado, tá tudo tranquilo, tá? Se tem alguma coisa errada, eu avisei. Mas, se para arrumar, né, quando faltou lá de preencher alguma coisa, cancela o envio, tá? E aí, preenche, arruma e envia novamente, porque agora ele não altera mais, para mim que ele já chegou, tem que cancelar o envio. Do relato era isso, esses 2 slides no final, que não é obrigatório vocês preencherem, tá? É só uma sugestão para organizar a apresentação. Se vocês quiserem usar, tudo bem, se não quiserem, né? Eu acho que era isso, né? Quem enviou o diário, eu já dei um retorno lá, né? É uma tabela que tem um X azul? A professora diz do diário? Sim, o do diário tem 2 tabelas com X, né? E aí, depois dessas 2 tabelas, tem um espaço para reflexão da jornada. É esse que alguns esqueceram. Beleza? Pessoal, então um tempinho para vocês preencherem, tá? Logo eu volto para a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser conversar, a gente tem um tempo aqui sobre o diário, sobre o relato. Professor Luiz, só confirma para mim, deu certo o envio do meu diário? É o Alessandro. Falando com o microfone fechado. Sim, deu certo, professor, chegou. Tudo certo. Ok, obrigado, professor. Por nada. Pessoal, quem não enviou, pode enviar, tá? Vai aparecer lá como nota de recuperação, mas tudo bem. É que o pessoal está esperando o Se Liga, Luiz. Vamos esperar até no último, aí o Se Liga, né? Se liga. Para que eu vou fazer antes? Eu tenho um Se Liga, Luiz? Sim. Bom, na minha época era uma vergonha ficar em recuperação, lá em Marmeleiro, lá. Os últimos 15 dias só recuperação, né? Quem via você indo para a escola sabia que estar em recuperação era uma vergonha. Às vezes, eu pegava todo final de ano, eu pegava recuperação de matemática e inglês. Nossa, eu peguei uma vez em inglês por 3 décimos, cara. 3 décimos, cara. Eu lembro que a gente ia escondido, encontrava, eu vim comprar um negócio pro meu pai ali no mercadinho e tal, né? A gente tinha vergonha de falar que estava em recuperação, né? E na faculdade a única recuperação que eu peguei foi
em paleontologia, 6,950 a média. O professor deixou por 0,05, cara. Nossa. Isso nem existe, cara. Já era arredondamento automático. Não, mas fica aí que você vai ficar. Tá... Mas foi um cara de pau no professor lá, cara. 6,950, cara. Nossa, esse é bem metódico. Luiz, você falou que vai colocar a tabela para de apresentação hoje lá ainda, não? Não, eu vou pôr amanhã, que eu tenho que ir beleza. pro tutor, né? Ele enviou lá, eu tive que formatar meu WhatsApp, acabei perdendo umas coisas. Aí eu tenho que pedir para ele novamente. Eu comecei a fazer a implementação hoje na escola do UNO da ONU. Pensei em apresentar semana que vem já? Se eu conseguir finalizar o documento ali, sim, Luiz. Se você tiver pelo menos encaminhado para apresentação, sim. Nossa, beleza. É porque mesmo que não tiver totalmente pronto ali, né? Mas eu já fiz fotos, fiz a parte mais textual, só que eu tenho que produzir alguma coisinha ali, né? Sim, entendi. Mas já tá tudo engatilhado ali. Também tenho que fazer o meu de projeto de vida, nem fiz, ó, o exemplo do formador, não fiz ainda. Nossa, tem que fazer. Professor Luiz, uma pergunta. Semana passada você tinha falado que, não sei se era um link para verificar os cursos que a gente tinha feito anteriormente, se estavam corretos ou não. Ah, sim, eu vou conseguir lá, eu envio. Ele é para ver, né, da primeira jornada, se está o certificado. Mas está lá no dia de educação. Amanhã eu envio, eu vou perguntar, tenho que lembrar de perguntar para o tutor, mas lá no dia de educação, naquele espaço de certificação, eles têm que estar lá. Naquele link que eu vou enviar vai direcionar vocês para lá. Mas é mais meio caminho andado já. Ok, professor, obrigado. Já tem a nota lá, Luiz? Quando a gente entrega ou ainda não? Tem, do diário tem. Do diário tem. Estou arrumando os vídeos semana passada, eu fui baixar ele pro YouTube e aí bloqueou lá por causa daquele videozinho do filme do extraterrestre lá. Mas aparece que é liberado, né? Pegou lá nos direitos autorais, mas aparece que é liberado. O autor liberou para uso público, mas mesmo assim não deixou passar. Tem que recortar esse trecho. Bom, pessoal, né, já deu estamos no final e demos conta do roteiro, então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico mais um tempo aqui. Aos demais, uma boa noite. Até semana que vem. E aí, qualquer dúvida, escrevam, tá? Qualquer questão. Quem não enviou o diário pode continuar enviando. Tirou a foto? Tem que tirar a foto. Valeu, gente. Boa noite. Até semana que vem. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Bom descanso para vocês. Tchau, tchau.